E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindo a mais um dia de exame da Palavra de Deus. É isso aí. Hoje nós estamos tendo em vista um seguinte foco: estudar a lição, estudar a Palavra de Deus com humildade. Porque a humildade abre a porta da alma, a porta do coração para a intervenção divina. Quando somos orgulhosos, nós estamos fechando a janela do conhecimento, porque já achamos, nos sentimos autossuficientes, não temos mais nada a aprender. E na vida espiritual é a mesma coisa. Se você for orgulhoso, amigo, você não consegue um desenvolvimento cristão assim conforme deseja Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Então note, a abordagem humilde é um conselho existente na lição na perspectiva de Tiago 4, de 6 a 10, 2 Crônicas 7, 14, Sofonias 3, verso 12, ensinando-nos a estudar a palavra com humildade, de coração aberto para aprender alguma coisa. Porque, afinal de contas, ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Nós aprendemos uns com os outros, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E a vida é assim, temos que estar aberto para esse processo de aprendizado. E Deus usa pessoas para nos ensinar. E, às vezes, pessoas muito humildes. Aliás, obrigado aí por estar acompanhando essa lição e tentando aprender alguma coisa com alguém tão limitado para te passar alguma coisa. Sinal que você está tendo um ato de humildade da tua parte. E diante desse processo, a gente vê dois exemplos na Bíblia de carência de humildade. A gente vê o exemplo, por exemplo, olha só que lindo, né, do Nabucodonosor. Então tem que ser humilde para reconhecer os erros, né? O Nabucodonosor não reconheceu o erro não, mano. Sabe o que ele fez? Ele recebeu a revelação no capítulo 2 de que ele pertencia só à parte da cabeça de ouro, que o resto do corpo não era de ouro. Tu, ó reis, tu é a cabeça de ouro. O cara ficou revoltadinho. No capítulo 3 do livro de Daniel, ele falou assim, só cabeça de ouro, coisa nenhuma. E ele fala isso nas entrelinhas, porque ele constrói a estátua inteira de ouro se opondo à revelação do capítulo 2 que Daniel fez para ele. Enquanto Deus está dizendo, você vai ser só a cabeça de ouro. E ele no capítulo 3, nada, eu sou o corpo inteiro da estátua de ouro. Ele fez uma estátua de ouro para se contrapor à revelação divina. Nada humilde esse cara, hein? Se opondo à revelação de Deus e falando, eu é que sei o que vai acontecer. Resultado, no capítulo adjacente que vemos à frente, capítulo 4, vemos o desdobramento da história e o cara terminou pastando feito um animal para aprender a ser humilde. Tem muita gente que apanha muito para aprender a lição da humildade. Espero que você e eu não sejamos assim tão surrados pela vida para aprender o quanto dependente de Deus nós somos. E aí, você observa que o próprio Pedro, em Atos 10, naquela lição do lençóis, naquela visão do lençol aberto com um monte de animal imundo, e Deus dizendo, mata e come, e ele começando a achar e não entendia nada, achando, será que isso aqui trata-se de alimentação? Quando Deus, na verdade, no capítulo 10, estava ensinando como lidar com os gentios que eles consideravam imundo. E Deus então revelou para Pedro dizendo, não tenhas por imundo o que Deus purificou, referindo-se aos gentios. E Pedro, relutante de pregar na casa de Cornélio, no capítulo 10, o anjo foi lá avisar, então o mensageiro chegou e o Pedro só vai depois que o anjo avisou e ele não está entendendo a visão. Quando ele prega na casa de Cornélio e o Espírito Santo é derramado sobre a família dos gentios, que Pedro considerava como imundo, como qualquer judeu considerava, e não se misturava, não se aproximava, e então Pedro entendeu, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque deu a eles o mesmo Espírito que nós recebemos no dia do Pentecostes. O que isso significa? Que Deus ama tanto judeus como também gentios. Todos podem ser filhos de Deus mediante a aceitação de Jesus Cristo. E aí ele percebeu que a visão do lençol não tinha nada a ver com comer coisas imundas com autorização. Deus disse que não era para se alimentar desse jeito e de repente muda, o que era imundo passa a ser bom para a saúde, o que é ruim para a saúde continua sendo ruim para a saúde, meu irmão. Então não se tratava de alimentação, se tratava na verdade de acepção de pessoas. Pedro aprendeu a lição. Ei, Pedro era orgulhoso, aprendeu a lição. Nabucodonosor era orgulhoso, aprendeu a lição. E a gente? Quando é que a gente vai aprender? Que seja hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, ensina-nos as lições que precisamos, especialmente de humildade. Em nome de Jesus, amém.